Todos nós sabemos que a Sagrada Escritura, ela é para o cristão, ela é para a cristandade, a nossa regra de fé e prática. Eu sei que você que está me ouvindo agora nessa programação, talvez nunca tenha lido, mas já tenha ouvido que a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, ela é para o cristão fiel, ela é para o servo de Deus, a sua regra é prática e de Por isso, meus amigos, que ouvem agora a programação, uma palavra da Bíblia, eu quero nessa oportunidade convidá-los a todos para examinarmos a Sagrada Escritura, para nós conhecermos a salvação em Cristo Jesus. Pois o Salvador diz, ele mesmo afirma, no 4º Evangelho, no capítulo 5, e o versículo de número 39, o Cristo afirma que, ao examinarmos as Escrituras, nós iremos encontrar nela a vida eterna. Examinais a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas, isto é, as Escrituras, que dão testemunho de mim. Isto é, são as Escrituras que testificam, que falam, que propagam a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Então eu quero nesta oportunidade chamar a sua atenção para você entender aquilo que nós estaremos falando. E agora, só tem o seguinte, a minha preocupação aqui não é obedecer a denominação A e a denominação B. A minha preocupação é obedecer ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, e o verso de número 10, Paulo assim expressou, já no seu tempo, no primeiro século da era cristã, sendo perseguido pela liderança judaica, Paulo vai afirmar, pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria eu servo de Cristo. Então eu quero nesta noite fazer dessas palavras do apóstolo Paulo o meu sentimento. Eu não estou aqui para agradar homem algum, a não ser que essa pessoa esteja fundamentado na verdade, porque o meu compromisso é com a verdade escrita, é com a verdade revelada. E para tanto, queremos ler o capítulo de número 6, e o verso de número 16, que está escrito da carta aos Gálatas. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então nós sabemos que a norma de conduta do cristão e daqueles que querem comprometer a sua vida aos cuidados de Cristo, a sua norma, a regra que conduz a sua fé, a sua adoração, a sua vida piedosa, é a Sagrada Escritura. Não é o preceito de uma denominação. Pelo contrário, não é o que diz os homens, é o que Deus diz, é o que a sua palavra diz. Então, por isso que nesta noite, eu quero convidar todas as pessoas, você que é religioso, você que ainda não teve a real experiência de salvação eterna em Cristo Jesus, Senhor, eu quero convidar você para que na noite deste dia nós podemos pensarmos um pouco sobre a palavra de Deus, nós podemos meditar um pouco sobre o plano eterno de Deus, aquele plano que foi traçado ainda na eternidade, ainda que houvesse céus e terra, planeta, o grande Deus eterno já havia projetado, já havia arquitetado a salvação do mundo na pessoa do seu ungido Filho Jesus. Então,
Leamos então a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Nós iremos aqui observar com muita atenção as palavras que foram inspiradas pelo Espírito de Deus. E vamos, nessa oportunidade, nos aprendermos e nos edificarmos. Eu tenho certeza que agora, enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, o Espírito do Eterno vai estar agora convencendo os corações, aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos para herdar o reino eterno de Cristo. Está escrito assim, o primeiro capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida eterna que está em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço menção de Ti em minhas súplicas, de noite e de dia, e recordo-me das Suas lágrimas. Desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, o qual habitou primeiro em tua avó Aloide e tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em Ti. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participe comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe a vida, e trouxe à luz a vida, a imortalidade pelo Evangelho. Meus amados, eu quero, nesta oportunidade, diante dessa leitura um pouco extensa, eu quero convidar as pessoas que ouviram a leitura que foi feita agora. Nós estamos diante da Sagrada Escritura, pelos quais eu considero a palavra de Deus para todos os homens, a revelação de Deus. Nela está expresso a sua vontade, a vontade do Criador, para que nós assim o seguíssemos. O primeiro versículo, nós temos aqui Paulo, que era apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, meus amados, podemos observar que as coisas de Deus, uma vez que foi o próprio Deus quem predeterminou antecipadamente todo esse plano de salvar o homem, então é Deus que designa, é Deus que escolhe. E Paulo vai dizer que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo afirma que, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu quero que você observe a expressão vida em Cristo Jesus. Esta vida, ela estava com Cristo. Ela está com Cristo. Então Paulo, no verso de número 6, Paulo afirma: por esta razão, lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos deu o espírito de covardia,
mas de poder e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participe comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Nós percebemos que nos tempos do apóstolo Paulo já havia essa situação em que muitos cristãos da época se envergonhavam da situação do apóstolo por ser preso por causa do Evangelho. E hoje nós observamos que as coisas parecem que não mudou. Quantas pessoas que, ao confundir o Evangelho, pensam que servir a Deus é ter status, servir a Deus é ter boa posição, mas nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele sofre por causa da verdade. E aí Paulo fala com Timóteo, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui no verso de número 9, é que eu quero nesta noite convidar a todos para estar atentos. Quando Paulo diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Por esta razão sofro também estas coisas. Então, amados, o verso 9 está afirmando que nós fomos chamados, e esse chamado é um chamado santo, que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. É importante nós entender que o chamado de Deus para salvar o homem e para usá-lo não se fundamenta naquilo que a pessoa faz. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro que a nossa salvação e o nosso chamado para servir ao reino de Deus não está fundamentado nas nossas obras, mas sim no plano eterno de Deus. E esse plano, meus amigos, esse plano, ele foi muito antes de que o ser humano existisse. É por isso que Paulo afirma que não poderia ser pelas nossas obras, porque quando Deus planejou a salvação da humanidade, a humanidade nem existia ainda. Então, esse projeto de salvar o homem, ele foi muito antes que o homem pecasse no Éden. Então, é por isso que essa mensagem, ela é poderosa. Por quê? Porque está escrito que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito, e a graça, isto é, o amor e a vontade de Deus que nos foi dada em Cristo, na pessoa do Cristo, antes dos tempos eternos. Então, observa que essa salvação do homem, ela está ligada à pessoa de Jesus, à pessoa do Cristo. É por isso que você vai ler na palavra de Deus, em vários lugares, a expressão em Cristo, em comunhão com Cristo, em conexão com Cristo, porque sem Cristo não existe praticamente o mundo habitado que nós habitamos hoje. Nós retornarmos para o Evangelho de João, no capítulo 1, nós podemos constatar o que diz a palavra de Deus. No capítulo 1 e o verso de número 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, isto é, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele
isto é, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra luz. Então, observe que o verso 3 do Evangelho afirma que em Jesus estava a vida. E a vida que estava em Jesus era a luz dos homens. Então, observe que Cristo, ele é a origem de todo ser vivente. Então, é por isso que todas as coisas foram feitas a partir do Cristo. Então, para que nós possamos entender esta verdade revelada, é preciso que se leia também a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, e o verso de número 16, que está escrito: porque nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, seja trono, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por intermédio dele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então, fica muito claro que o nosso Jesus, o mundo existente, a criação do mundo, teve o seu ponto de partida na pessoa do Cristo. Tanto é que, ao lermos esses textos em vários lugares da Escritura, nós podemos constatarmos essa grande verdade. Retornamos ao texto de Timóteo, em que nos estava falando que Cristo, ele trouxe a vida. Por que Paulo afirma isso? Porque antes da morte e a ressurreição do Cristo, a morte imperava no mundo. De tal forma que quando o escritor de Deus vai escrever, no capítulo 2, e o verso de número 14, portanto, visto que como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, isto é, Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte, para que pela morte de Jesus derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Então, aqui está escrito que Cristo, ao morrer por nós, ele destrói Satanás, que tinha na sua mão o império da morte, o poder da morte. Então, quando Cristo morre, Cristo, automaticamente, ele destrona Satanás, do seu trono de trazer a morte ao homem. Por isso que o cristão verdadeiro, nascido do Espírito, ele não pode temer a morte, porque essa morte foi vencida na cruz do Calvário. Então, amigo, é por isso que, quando nós lemos Colossenses, no capítulo 1, e o verso 14, está escrito que Cristo nos transportou do reino das trevas. Este reino é o reino de Satanás, é o reino do mal, aonde que Satanás impera com seus demônios, porque está escrito: em quem nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aqui está escrito, quando nós cremos na verdade das boas novas de Cristo, Cristo nos transforma e nos leva para o seu reino amado e nos tira do reino das trevas, em que está escrito: em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Observe o seguinte, que a palavra de Deus, ela é muito extraordinária. Quando essa palavra ela é entendida na sua íntegra e ela é compreendida pelo homem, que este é o plano de Deus, que esta é a vontade de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo afirma, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações,
mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso também trabalho lutando segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Meus amados, nós observamos que o plano que Deus traçou para salvar um homem, este plano por todos os séculos, nesses 2000 anos de história da igreja, por incrível que pareça, essa dispensação, essa administração, essa economia divina, ela não foi entendida no decorrer dos séculos. Observa que até hoje, no nosso meio, nós temos uma dificuldade muito grande ao se tratar do plano que Deus traçou para o homem, para salvar o homem, para o fim do século. É por isso que Pedro, quando vai escrever na sua epístola, no capítulo 1, e o verso de número 20, Pedro vai afirmar que o Cristo, o seu sangue, já havia sido conhecido antes da fundação do mundo, no qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, o centro da redenção do homem e do universo está baseado, fundamentado na morte e na ressurreição do Filho de Deus. Por que isso? Porque, na verdade, meus amigos, a morte do Salvador, a morte de Cristo, ela não só resgatou o homem das trevas, do pecado, mas também resgatou o universo. Tem muitas pessoas que pensam que a salvação é só do homem, não. O homem, ele está associado ao planeta Terra. Quando Deus cria o planeta Terra, cria também um homem como o senhor deste planeta, como o mordomo deste planeta. Para entendermos isso, precisamos voltarmos no capítulo de número 8, ou melhor, no Salmo de número 8, para entendermos o que eu acabei de falar sobre quando Deus cria, quando Deus estabelece o planeta Terra e coloca o homem como mordomo deste planeta, para que ele pudesse cuidar do planeta. O Salmo de número 8, e o verso, nos seus versículos primeiros está escrito: o Senhor, Senhor nosso, qual admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória acima dos céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroastes, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e boi, assim como os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares, o Senhor, Senhor nosso, qual admirável é o teu nome em toda a terra. O texto que nós lemos é um texto, ele é tão profundo que, na maioria das vezes, as pessoas podem ler esse texto e podem não entender absolutamente nada. E talvez não ter o discernimento espiritual para desvendar o que nós acabamos de ler. Pois bem,
O número 8 do Salmo que nós acabamos de ler, ele fala ali de dois homens. O primeiro homem que vai falar aqui, no capítulo de número 8, e o verso de número 3, está escrito: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Aí vem o verso 4 afirmando: quem é o homem para te lembrares dele? É uma pergunta que a palavra nos faz. Quem é o homem para lembrar da criação de Deus? A minha pergunta é: quando Deus estava estabelecendo o planeta Terra, separando água e a atmosfera, quando Deus estabeleceu e colocou o sol no seu devido lugar, as estrelas, qual é o ser humano que lá estava? Será que havia um homem lá com Deus para lembrar dessas coisas? Será que nós, seres humanos, mortais, podemos lembrar da criação de Deus? Será que alguém lembra disso? É esse o entendimento que o Salmo está dando para nós. Davi, no cântico profético, usado pelo Espírito de Deus, Davi vai escrever isso, que quando Deus formava o planeta Terra, o homem lá não estava. Então o homem não tem capacidade de lembrar quando Deus estabeleceu todo o planeta Terra. Mas quando nós temos o verso de número 4, nós temos aqui uma profunda revelação da parte de Deus. O primeiro homem de que afirma a palavra de Deus, que ele não lembra de quando Deus formava o universo, de quando Deus estabeleceu o sol, a lua e as estrelas, mas o verso de número 4 vai afirmar: quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo e as aves dos céus, e os peixes do mar, tudo o que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Queridos, para resumir, aqui o texto sagrado está afirmando, apesar de ser um texto profético, porque vai aplicar também a respeito do Filho de Deus, nós sabemos que o primeiro homem a ser criado, a ser formado do pó da terra foi Adão. Nós podemos agora conferir no capítulo 1 e o verso de número 27 do Gênesis, podemos confirmar isso, que Adão, ele foi formado do pó da terra e ele foi criado como imagem do seu Criador, imagem de Deus. Então Adão recebeu de Deus o domínio, a capacidade para ser o cabeça da criação do plano terreno de Deus. É isso que o verso está falando aqui. Que, sendo o homem feito um pouco mais inferior aos anjos de Deus, porém o homem, ele foi feito, e afirma a Sagrada Escritura, que de glória e de honra Deus o coroaste o homem, e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Então isso fica muito claro. Esse homem aqui está falando de Adão, o primeiro homem a ser criado no plano terreno. Adão, ele é colocado como o Senhor da criação de Deus no plano terreno. Mas Cristo, segundo o Salmo que nós lemos, ele é aquele homem celestial, ele é aquele homem espiritual que, quando foi criado o universo, lá ele estava com o Pai. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele vai fazer referência ao Salmo 8 e os versos 4 e 5, que é um salmo profético do Cristo.
Para tanto, nós iremos agora confirmar o que está escrito no Salmo 8. Vamos confirmar agora no capítulo 2 de Hebreus, para não termos nenhuma dúvida no que diz respeito a isso. Então, o Salmo vai falar do primeiro Adão, e seu Adão no plano terreno, e também vai falar do segundo Adão, que é o Adão espiritual, que foi colocado como cabeça de toda a criação, tanto no plano material, como também no plano espiritual. Ao passo que o primeiro Adão, o Adão terreno, o mortal, foi colocado por Deus como cabeça no plano, só no plano terreno. Ao passo que o segundo Adão, que é o Cristo de Deus, foi colocado como cabeça da criação, como Senhor da criação, não só da criação material, visível, mas também da invisível. É por isso que Paulo aplica este salmo a Cristo na carta aos Hebreus, no capítulo capítulo 2, e o verso de número 6, que está escrito: mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: quem é o homem para te lembrares dele? E o filho do homem para que o visites? Eu estou lendo aqui o Hebreus capítulo 2, verso de número 6, que é uma referência ao Salmo 8, versículo 4. E o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele, isto é, Jesus Cristo, que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existem, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelo sofrimento o autor da salvação deles. Queridos, queremos aqui nesta oportunidade convidar você. Eu trouxe aqui nesta noite um pouco do entendimento real da palavra a respeito de quem é Jesus. Porque em todo esse longo da história de 2000 anos, nós aprendemos que Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Yahvé. Ele é o próprio Criador do mundo. Mas quando nós vamos às Escrituras, a verdade não é essa. A realidade não é essa. Quem sabe você pode estar até espantado e até aí criticando, mas eu quero convidar você para fazermos uma extraordinária meditação da Escritura para revermos a nossa fé. Esses dois salmos que eu li aqui, ou melhor, esses dois textos que eu li, prova suficientemente que Jesus, ele é plenamente homem e o Filho de Deus, que foi colocado como Senhor do mundo, do planeta, do universo. Porém, Adão, o primeiro homem, ele foi criado por Deus para ser Senhor do planeta Terra, no sentido material, não no reino espiritual. No reino espiritual, só quem é Senhor é Cristo. Só quem domina é Cristo. Lembre que o Salmo pergunta: quem é um homem mortal? Para lembrar da criação de Deus. Mas o versículo 5 afirma que Cristo Jesus, ele é o homem espiritual. Ele é o homem celestial. E na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e o verso de número 48, nós temos
afirmado, a Sagrada Escritura afirmando. Eu quero ler esse texto para nós continuarmos sábado que vem, se assim o Senhor nos der essa oportunidade. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e o verso de número 48 afirma a palavra de Deus. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Essa raça de homem terrestre é a raça que descendeu de Adão. Tal foi o homem celestial, tais serão os celestiais. Agora a minha pergunta é, quem é esse homem celestial? É o Cristo. Então, afirma a palavra, tal foi o homem celestial, tais serão os celestiais, traremos a imagem do homem celestial. Paulo falando da ressurreição do mundo, da ressurreição dos filhos de Deus. Paulo fala que assim como nós trouxemos a imagem de Adão, o homem terreno, nós também, após a nossa ressurreição, para reinarmos eternamente com Cristo no seu reino, nós iremos de trazer também a imagem do homem celestial, que este é Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a todas as pessoas. E nós retornamos aqui domingo que vem, com mais mensagens, com mais descoberta da palavra. E queremos trazer aqui para você o entendimento real. E eu estou pronto, e eu estou aberto para você querer perguntar, para você querer indagar alguma coisa. Eu estou pronto, preparado para responder às minhas pregações. Deus tem nos dado essa graça de estarmos aí habilitados para falarmos e para dar a razão da minha fé a qualquer um que pedir a razão da minha fé. Que Deus possa abençoar a todos, até sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir.